Olá, tudo bom? Aqui estou eu de volta com a nossa Hora Nona. Hoje eu vou de C.S. Lewis e seu livro clássico Cristianismo Puro e Simples. Mas antes de falar sobre o livro, eu vou dar um intervalo curto de 10 segundos para que, se você não for inscrito ainda no meu canal, possa se inscrever, ativar o sininho, dar uma like e compartilhar para que outras pessoas também tomem conhecimento dele. Esse canal muda a sua vida, a sua maneira de ver o mundo. Fique aí, já já eu volto. Então, como eu já anunciei, hoje nós vamos falar sobre cristianismo puro e simples. Nós podemos buscar inspiração de como testemunhar o cristianismo nesse momento de pandemia em C.S. Lewis, o cristianismo puro e simples que ele escreveu para uma situação bem mais difícil do que essa nossa e não somente análoga. Ele aborda então como é que é ser cristão hoje. Era essa a pergunta que estava na mente de C.S. Lewis a escrever esse livro. O livro, na verdade, é dividido em 4 livros menores, reunidos então num só volume, uma edição primorosa, capa dura, um cuidado fantástico. A obra dele toda está saindo aqui no Brasil pela Thomas Nelson Brasil, com essa mesma qualidade editorial. Então, o primeiro livro, O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Ele vai defender uma tese muito interessante, que na verdade não é dele, Paulo já fala sobre isso, é que uma das razões pelas quais nós cremos que existe Deus, que existe um Deus, um ser superior, é porque há no coração de todo ser humano uma semente de moralidade. Mesmo aquela pessoa para quem não chegou uma fé teológica compreensível, profunda, mesmo para uma cultura que não exista um livro como a Bíblia, no caso dos cristãos, a Bíblia judaico-cristã, o Antigo Testamento dos judeus e o Novo dos cristãos, mesmo numa sociedade que não exista como para os muçulmanos ou ao Corão, nós vamos observar que essa semente de moralidade está no coração humano. E C.S. Lewis, então, diz que esse é um dos indícios de que existe um Deus, que existe um ser criador. E essa moralidade, então, é o que nos faz perceber o que é certo e o que é errado. Em muitas culturas coincidem esses valores morais, éticos e morais coincidem. Por exemplo, não roubar, não matar, não mentir, não adulterar. Praticamente toda cultura você vai encontrar essas teses de moralidade presentes em cada cultura. E ele então vai debater esse assunto à luz do cristianismo, numa situação de guerra, numa situação de dificuldade. Como é então que nós somos chamados a agir, a testemunhar o cristianismo, mas de uma forma muito simples, sem muito dogmatismo, sem estar preso a conceitos teológicos mais elaborados. Como viver o cristianismo? Aliás, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que talvez 90% daqueles que se dizem cristãos mal conseguem fazer qualquer elaboração mais profunda sobre algumas doutrinas do cristianismo. As pessoas simplesmente vivem. Elas vão vivendo o cristianismo, a essência do cristianismo. C.S. Lewis, então, ele trabalha a partir daquilo que é essencial no cristianismo, que nós vamos ver que é crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse ponto é fulcral, indispensável à fé cristã e fundamental. Qualquer pessoa não precisa nem saber ler e escrever. Se ela aceitou essa verdade e vive então dentro dos parâmetros éticos e morais do cristianismo, da pessoa de Jesus Cristo, tudo bem, tudo tranquilo. Ela não precisa fazer uma elaboração teológica sofisticada a respeito da fé.
é isso que faz com que ele escreva esse livro, Cristianismo Puro e Simples, buscando o cristianismo na sua essência, na sua simplicidade, naquilo que ele tem de mais acessível a qualquer pessoa. No que acreditam os cristãos. Então aqui ele vai para a essência. No que é que nós acreditamos realmente? O que é fundamental? No livrinho 2, no que acreditam os cristãos. Ele está falando do cristianismo no rádio, através da BBC, não só para cristãos, mas para pessoas que não eram cristãs, agnósticos, ateus, pessoas de outras religiões, e ele está então apresentando o cristianismo à sociedade do seu tempo, uma sociedade em crise, e ao próprio cristianismo, naquilo que ele considerava ser essencial para a gente viver, não só no momento de crise, mas em todo e qualquer momento. O livrinho 3 é a conduta cristã. Ele vai tratar aqui sobre as partes da moral, sobre as virtudes cardeais, que é muito interessante. Nós temos dentro da teologia cristã 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor e caridade. Ele trata disso também e trata do que ele chama de virtudes cardeais, moralidade e psicanálise. A psicanálise fazia um grande sucesso naquele momento na sociedade britânica, e ele então mostra o que é que a psicanálise propõe e o que não propõe. Ela não diz, por exemplo, como você deve agir, como você deve tomar as decisões certas da sua vida. Quem faz isso é o cristianismo, quem faz isso é a Sagrada Escritura, que tem então conceitos morais que são universais. Trata do casamento cristão, o perdão, olha só que assunto importante. E aí fala sobre a caridade, esperança e fé, que são as 3 virtudes teologais, colocando então essas questões como importantíssimas para serem vivenciadas por todo cristão em qualquer época. Esse cristianismo puro e simples, na verdade, é um manual de como nós devemos imitar a Jesus no mundo de hoje, na sociedade de hoje, enfrentando os grandes desafios que o século XXI, no nosso caso, nos impõe, principalmente agora quando vivemos essa pandemia. O livrinho 4, além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Aqui, o último livrinho, ele avança mais um pouco, tratando sobre a doutrina da Trindade, a difícil doutrina da Trindade, para a gente compreender como é que funciona, como é que funciona a economia da Trindade. Até nós sabemos o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas compreender profundamente isso não é fácil. E ele então apresenta de uma maneira muito simples, porque ele o fez pensando no cidadão comum. Não foi para alunos de um seminário teológico, mas para o povo, para os soldados que estavam no fronte e que iam ouvir através das ondas do rádio, o tempo e para além do tempo, os obstinados soldadinhos de chumbo, 2 notas, vamos fazer de conta, cristianismo, fácil ou difícil? É fácil ou difícil ser cristão? Eu tive a graça de conviver com um velhinho já, que tinha um missionário, havia morado muitos anos no Egito, Síria, passado pela Arábia Saudita, pelo Oriente Antigo todo, ele esteve, ficou mais de 30 anos no Oriente Antigo. Já velhinho, veio para o Brasil. E aí ele me contando sobre a Arábia Saudita, onde ele esteve algumas vezes na Arábia Saudita. E aí ele me contando como era a vida na Arábia Saudita, mas também no Cairo dos anos 60, 70. E eu me assustei, principalmente da Arábia Saudita. Eu argumentei com ele, bom, deve ser muito difícil viver numa teocracia islâmica desse jeito, com todos os horários determinados, você tem que parar para rezar, você não pode isso, você pode aquilo, ou você tem que fazer aquilo. E aí ele me disse, olha, Tarzan, na verdade,
a coisa mais fácil do mundo é morar numa sociedade desse jeito. Difícil é morar numa sociedade cristã, onde nós somos livres, onde nós vamos à igreja se quisermos, nós oramos na hora que bem entendemos ou nem oramos e ninguém nos questiona por isso, ninguém nos obriga, mas tudo isso é como um ato que sai do íntimo da vontade da gente. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil, você saber que se nunca quiser entrar numa igreja, você nunca entra. Se você nunca quiser receber nenhum sacramento, você nunca vai receber. E você faz o que quer. E a todo momento você tem que fazer a pergunta, isso é certo ou é errado? Eu devo fazer isso ou devo não fazer aquilo? Quando você toma uma decisão, ele me dizia, toda decisão que você toma, você tem sempre que, a todo momento, pensar nos custos daquela decisão. A pessoa que se mantém solteira é muito bom, porque ela namora quem quer, o tempo que quer, vai dormir a hora que quiser, faz o que ela bem entende, viaja sem ter que dar satisfação para ninguém. Por outro lado, ela está só, não tem uma esposa, não tem filhos, não tem o que nós chamaríamos de um lar, uma família. Mas quando se opta pelo casamento, dizia ele, o casamento é muito bom, você vai ter tudo isso, essa segurança, mas você sabe que vai ter que renunciar a uma série de coisas que você fazia antes de casar e que agora não pode mais. Então, a vida é mais complexa do que a gente pode imaginar. Por isso que C.S. Lewis faz a pergunta, cristianismo, fácil ou difícil? É fácil? É difícil ser cristão? Como é que nós testemunhamos o Evangelho de Jesus Cristo nos tempos de hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e que há muita confusão, há muita gente que está numa igreja, mas sequer conhece os evangelhos, sequer conhece o Novo Testamento, sequer conhece a mensagem intrínseca, profunda de Jesus Cristo. Então, essa é uma boa apresentação do cristianismo para os tempos de hoje, e ele encerra sobre as novas criaturas, ou seja, o que a conversão deve provocar na vida de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso suficiente Salvador e mediador. Como ser cristão hoje? É isso que fala o cristianismo puro e simples, de uma forma muito concreta, sem demasiadas discussões teológicas inacessíveis, difíceis de serem abordadas e compreendidas. O que importa é o cristianismo puro e simples. E eu penso e concordo com C.S. Lewis nesse aspecto, que nós precisamos recuperar esta simplicidade, nós precisamos recuperar o cristianismo verdadeiramente evangélico, no sentido de firmado no Evangelho, na boa nova de Jesus Cristo, vendo sempre o que Jesus Cristo fez, como Jesus Cristo agia, com quem ele andava, o que ele fazia e o que ele propunha para o povo do seu tempo e para nós cristãos de qualquer época. De maneira que o Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, é um livro sempre novo, ele não envelhece. Ele não envelhece. Até gostei muito da ideia dessa encadernação primorosa, justamente para mostrar que esse livro não envelhece. Não só a sua capa, o seu formato, que é modernizado, mas a sua leitura permanece perene, mesmo tantos anos depois de ter sido escrito. Se você gostou deste comentário e ainda não é inscrito no meu canal, eu peço mais uma vez que você se inscreva. Aqui traz sempre bons conteúdos, conteúdos que vão acrescentar a sua vida. Você nunca vai sair o mesmo. Compartilhe e ative o sininho e dê uma like para que o YouTube possa impulsionar e disponibilizar este vídeo para mais e mais pessoas. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Um grande abraço. A gente se vê.